Pai que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 20. Trecho 14. É o quinto parágrafo. 22 de outubro de 1926. O grande bem que levará ao reino do Fiat Divino, como será preservativo de todos os males. Assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Assim será quem deve fazer conhecer o reino. Fará o grande milagre de dar uma vontade divina. Então, isso já aconteceu, né? Já aconteceu por meio da Luísa esse grande milagre do reino da divina vontade. E aí, Jesus explicou na última meditação, ele falou que o maior milagre é a palavra dele. O maior milagre é o conhecimento do reino da divina vontade. É o maior milagre. E aí ele sempre está falando isso, ele sempre está colocando essa luz, né? Colocando essa questão. Que o reino da divina vontade acontece por meio do conhecimento. É por meio do conhecimento. Às vezes ele fala isso de forma implícita, assim, não implícita, né? Mas ele usa uma linguagem que não é tão, assim, é clara como o sol, né? Mas ele usa um exemplo. Por exemplo, ele fala do sol. Às vezes ele fala do sol, que é o que ele estava, que é o trecho que a Aline estava lendo no estudo 55, no último. E aí ela até falou, até salvei o clipe, ela até falou, quando a gente fala aqui de sol, é o conhecimento. E aí vocês podem ter, ela falou assim, vocês podem até falar, mas ele não está falando isso aqui, isso daqui. Aqui ele não está falando isso. Naquele texto não estava tão claramente falando, é o sol, é o conhecimento, assim, mas a gente sabe que é por causa de tudo que ela leu o livro inteiro, ela sabe, ela já sabe. E aí, em outros trechos ele deixa isso muito claro, assim, bem claro mesmo, estampado, que é o que ele fala nesse trecho aqui, é o conhecimento, que é o que ele vai falar, que é o... Até a Luísa ficou pensando, como assim é o conhecimento? Ela ficou pensativa sobre isso, quando ele falou, a minha palavra é o maior milagre. Ela falou, fiquei pensativa. É o conhecimento. Ele falou aqui, ó. Por isso, no finalzinho do parágrafo 4, né? Do 3.
Eis porque tenho todo ocupado no trabalho deste meu reino, e há muito o que fazer para preparar o grande milagre de que o reino seja conhecido e possuído. Não, mas isso aqui não. A gente fala aqui, ó. Cada verdade minha sobre meu eterno querer contém o poder e a virtude prodigiosa. Contém o poder e a virtude. A palavra, cada conhecimento contém o poder e a virtude. Mais que se ressuscitasse a um morto. Presta atenção, gente. Cada palavra sobre o meu querer tem o poder mais que se ressuscitasse a um morto, que se curasse a um leproso, que um cego visse. O conhecimento, ele está dando tudo. Porque quando ele dava o milagre de curar um cego, quando ele esteve na terra, ou quando através dos santos aconteciam esses milagres, né? Então, quando ele dava vista aos cegos, quando ele curava um leproso, quando ele ressuscitava um morto, quando ele curava alguém de uma doença, ou então quando através de algum santo humano um milagre desse acontecia, ele estava dando o efeito da vontade dele. Porque tudo o que acontece é a vontade dele, vem da vontade dele. A vontade dele é a fonte. Então, a cura de um cego, essa cura aconteceu por causa da palavra dele, da vontade dele. Então, ele estava dando para a gente, para a humanidade, para aquele cego, um efeito do que a vontade dele pode fazer. Agora ele está dando conhecimento da vontade dele, da fonte de todos os bens, da fonte. Ele tá devolvendo para a gente a vontade dele, esse conhecimento que é a fonte de tudo, a fonte. Aí você fala, mas eu não faço milagre nenhum, então eu não vivo na divina vontade, porque eu devia então curar todo mundo que eu vejo que está doente. Eu devia ressuscitar todo mundo que eu vejo que morreu e a família está chorando desesperada. Eu devia sair na rua ressuscitando todo mundo, curando todo mundo. Aí é difícil, né? Porque aí a gente pensa, mas então eu devia fazer coisas extraordinárias. Mas ele justamente explicou tudo isso aqui. Ele não quer isso. Ele quer que todos retornem à ordem primordial da criação. Ele quer isso aqui para todos. A vontade dele para todas as criaturas. Então, o que vai? Não é assim, eu quero dar a minha vontade para uma criatura, aí através dessa criatura, essa criatura vai sair na rua curando todos os males. Não é assim, ele não quer dar só para uma criatura. O preservativo de todos os males e a fonte de toda a graça não quer, ele quer dar para todos. A intenção, o plano é que todos vivam com a vontade divina. E se todos vivem com a vontade divina, não tem cegueira, é o que ele explicou aqui, não tem cegueira, não tem lepra, não tem essas doenças, mas ele falou focado mais na alma, não tem doenças na nossa alma. A nossa alma ressuscita, é curada de tudo. Se fica, aí ele falou ainda aqui, ó, se fica alguma coisa nos corpos, aqui ó, o reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males. Então, para que ele vai ficar fazendo a gente voltar ao ordem primordial da criação? Para ficar curando os males dos outros? Se ele quer que todos vivam com a vontade divina e vai desterrar os males, a ela, a vontade divina, como fonte de vida de cada um, desterra todos os males. Então, a gente tem que focar nisso.
em fazer o reino ser conhecido, e todas as criaturas voltando à ordem primordial da criação, e é ela que desterra todos os males da humanidade inteira, de todas as almas. Fará o grande milagre de desterrar todos os males, todas as misérias, todos os temores. Mas não é assim, ele vai fazer isso com uma pessoa e essa pessoa vai sair tirando os males dos outros, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tipo assim, ó, vai fazer uma pessoa, vai escolher uma pessoa. Ah, escolheu a Luísa já, mas ainda agora vai escolher outras, porque a Luísa já não tá aqui mais. Então tem que ter outra aqui na Terra que vai ser reconhecida, que vai ser aquela referência, sim. Ela vai viver na divina vontade e vai sair curando os males das pessoas, vai curar as pessoas, vai ficar ensinando as pessoas como viver assim, seguindo os mandamentos, fazendo a vontade de Deus. Não é isso. E então vocês estão fazendo o quê? Por que vocês estão falando? A gente fala aqui na internet. Não é pra gente, pra nós que estamos falando, ser a fonte de cura dos males dos outros. Não, a gente fala para poder a pessoa que está ouvindo também vir na fonte e receber também o dom da divina vontade. A gente fala para o reino ser conhecido, é para todos voltar à ordem primordial da criação. Então ele quer, é um convite universal, eu já falei isso. O livro do céu, a chamada às criaturas, a todas as criaturas, para voltar a seu posto, à ordem primordial da criação e desterrar todos os males, ela desterra todos os males, todas as misérias, todos os temores, porque ela não fará o milagre a tempo e a circunstância, e não é ficar dependendo, como eu falei, de uma pessoa ficar, por exemplo, você, por exemplo, assim, gente, o que é que acontece? A Aline vive na divina vontade, aí eu vou ficar dependente dela para tirar todos os temores. Ah, eu tô com medo de alguma coisa. Então eu sei que ela vive na divina vontade. Ela que vai me tirar o temor. Ela que vai me ajudar a curar ela que vai, através dela vai acontecer um milagre e eu vou ser curada das minhas misérias. Não é isso. O que ela faz, o que todos os filhos da divina vontade faz, a nossa missão é divulgar o livro do céu, para que a divina vontade habitando a sua vontade subjugada, a sua vontade se renda e a divina vontade reine na sua alma. E a divina vontade na sua alma, seja a que vai desterrar todos os males da sua alma, das misérias, dos temores, mas que manterá sobre seus filhos o seu reino como ato de milagre contínuo para preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino. Isto na alma, mas também no corpo haverá muitas modificações, porque é sempre a culpa o alimento de todos os males. Até no corpo, no reino da divina vontade, vai ter um benefício. Mas o mais importante é a alma. Mas quando eu falei assim, é a divina vontade curando seus males na sua alma, não é que é uma santidade individual, não. É porque acontece na sua alma. E você falando, divulgando e falando, é o conhecimento, é através do conhecimento que cura tudo. Aí você divulga e leva esse bem para todas as criaturas. Porque é através do conhecimento, o que você vai levar para as pessoas, o que você vai doar para as pessoas, é o conhecimento, que é o que vai curar todos os males, todas as misérias. E aí, então, ele fala que é a palavra dele que é o milagre. Aí a Luísa ficou pensando. Depois eu estava pensando no que está escrito acima, especialmente no que cada palavra e manifestação sobre a suprema vontade é um milagre saído dela. Então ela ficou pensativa, como assim? A divina vontade, a palavra. Cada dito verdade é mais que um milagre, porque ele falou coisas, ele deixou bem claro aqui que é a palavra que tem o poder.
que é o conhecimento sobre a divina vontade. Ele fala aqui, ó, ele deixa bem claro, para complementar o que ele falou no estudo 55 sobre o conhecimento. Isso aqui complementa, reafirma o que ele disse no estudo lá da escola. Cada verdade sobre meu Fiat contém o poder e a virtude prodigiosa, mais que se ressuscitasse um morto. Gente, porque é por falta de... O que a falta de conhecimento faz? Como que a gente vive sem a divina vontade? Como que a gente vive? Meu Deus, difícil até explicar. Como que a gente vive sem esse conhecimento? Como que a gente vivia sem esse conhecimento? A gente vivia totalmente vendo Deus. A gente via Deus de uma forma totalmente distorcida. Nosso relacionamento com Deus era totalmente distorcido. A gente vivia como um servo, como assim, distante dele, distante. A gente não sabia como que a gente podia se aproximar tanto dele. Ficava muito distante. E aí a gente ficava... eu tô lembrando aqui da santidade humana, né? Do que foi falado da santidade humana no estudo 55 de ontem. A gente ficava para se aproximar de Deus através de pessoas, né? Você não tinha coragem de se aproximar de Deus. Às vezes você, por exemplo, né? Como uma pessoa tá precisando, a gente precisando de alguma coisa. Tô precisando de, sei lá, conversão de alguém. Aí eu ia fazer uma novena para Santa Rita de Cássia. E eu ia pedir para ela pedir para Deus, e eu ia oferecer um monte de coisa de sacrifício, eu ia me sacrificar. Ofereci várias coisas para poder alcançar a conversão de uma pessoa. Eu ia fazer isso. Nossa, e aí você não tinha, a gente não tinha esse conhecimento de que eu posso diretamente falar com Deus. A gente falava, mas não era diferente. Colocava assim, tem que ter um intercessor. Ela que tem que falar, porque se eu falar, ele não vai me ouvir. Eu não posso, eu não tenho aquela consciência assim. É falta de humildade eu ir diretamente a Deus e falar com Ele. Eu não posso falar com Ele. Ela que tem que falar. Ela que é santa, ela que... E aí ficava nesse negócio, ela que é santa, ela é santa. Mas é o que foi falado ontem. A santidade humana exalta muito o humano, né? Os humanos, os santos humanos são muito vistos. Ele que fez, ela que é santa, ela que viveu uma vida de santidade muito grande, e ela que alcançou a conversão do esposo dela, né, a Santa Rita de Cássia. Ela que conviveu com um esposo muito complicado, assassino. Ela que sofreu demais, ela que sofreu, e ela que ofereceu um monte de sacrifício para Deus, ela que sofreu demais, ela que teve a santidade tão alta que ela quando viu que o esposo já tinha morrido e que os filhos iam vingar a morte do pai, ela que pediu para Deus para levar os filhos dela, ela que é muito poderosa, muito forte. Ela que é desapegada de tudo, que até ofereceu os próprios filhos, falou que Deus podia levar, e ela queria ir para o convento e foi para o convento. E ela que alcançou de Deus, ela que converteu, através dela que o esposo se converteu. Mas aí na santidade divina a gente olha e fala, ela não fez nada, ela não é nada. Quem fez tudo foi Deus. Na santidade divina a gente só vê Deus. Ela não fez nada. Ela não é nada. Ela é uma criatura. E você também é uma criatura. E Deus que fez através dela.
E Ele não quer fazer só através dela, não. Ele não quer dar bens e ser pai só dela, não. É de todos. Aí eu estava ouvindo a aula, né? Eu falei assim, Senhor, se a gente ficar exaltando o humano, colocando, vendo assim, exaltando a santidade das pessoas, humana, na santidade humana, vendo dessa forma, como ele falou ontem na aula, no estudo 55 da escola, é você exaltando o humano e você atribuindo tudo para o humano, para a pessoa, para o santo. Dá uma coisa assim na gente, por exemplo, eu ficar fazendo a novena para Santa Rita. Se eu ficar olhando que é tudo ela, e Deus é como se fosse assim, ai meu Deus, deixa eu tentar, me ajuda a explicar o que o Senhor me explicou na hora que eu estava ouvindo. Se eu ficar olhando para ela, para a santidade dela, entendendo que foi ela que fez tudo, igual eu estava falando, e que Deus, que ela tinha fica parecendo assim, ela tinha esse privilégio de chegar perto de Deus, de receber tudo isso dele. Ela que tem esse privilégio, ela é uma coisa para ela, só para ela. Então eu fico contemplando isso e me acho assim, ela recebeu, ela pode falar com Deus, ela tem essa graça, ela fez isso, mas eu não tenho. Não é para mim. O amor dele, tudo é só para ela e para os santos. Então eu vou ficar aqui no meu lugar, não vou nem chegar perto dele. Eu sei que ele é tudo, eu preciso dele. E quando eu precisar dele, de Deus, eu tenho que pedir para ela. Porque eu não tenho moral nenhuma com ele, tipo assim, sabe? Eu não tenho nem eu não tenho moral nenhuma com ele. Ele não vai olhar para mim. Ele vai me repelir. Ele vai me repelir. Ele não vai olhar para mim. Ele não vai me ouvir. Ele não vai nem me ouvir. É como se ele fosse assim. É como se ele não. Ele é um rei muito poderoso. Ele mora num castelo com uma fortaleza. Pensa numa fortaleza. Tem um monte de guarda na porta. Um monte de guarda. E lá dentro desse castelo, quem mora lá com ele é só os santos reconhecidos, aqueles santos que a gente conhece. Eles moram lá junto com ele, mas eu não posso chegar nem na porta desse castelo. Não posso chegar nem na porta. E se eu quiser falar com ele, eu tenho que mandar um recado. Eu tenho que mandar um recado. Então eu vou chegar na porta, eu vou pedir meu anjo da guarda. Anjo da guarda, chama lá a Santa Rita de Cássia para mim, porque eu preciso falar com Deus. Eu preciso pedir uma coisa para ele. Eu sei que ela mora lá dentro e ela tem acesso a ele. Então você pode, por favor, chamar ela lá para mim? Ainda tem que chamar ela. Você não pode ir lá dentro chamar ela. Você tem que pedir para ela vir aqui, até você. Então você pede para ela vir aqui falar comigo. Eu tô aqui na porta, longe, não pode nem chegar muito perto da porta, não. Você fica bem longe e chama ela. Se ela tiver a boa vontade de vir até você, aí você vai falar agora. Santa Rita de Cássia, eu tô precisando disso, de uma graça. Eu sei que você é santa, 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 que você tá lá, que você tem privilégio de chegar perto de Deus. Então pede para ele, para mim, pelo meu esposo, pela conversão dele. Aí pede, insiste, insiste, insiste. Aí ela vai lá falar com Deus. Aí ela tem as portas abertas, ela entra e vai falar com ele. Mas você não chega nem perto. Você não pode pisar na porta assim, da rua do castelo. Porque você não pode, ele vai te expulsar. Você não pode entrar lá. Então é desse jeito que a gente vive. E não é assim. Aí esse conhecimento, o livro do céu, vem trazer esse conhecimento. Você é minha filha também, tá? Você também é minha filha. Ela é uma criatura. Quem fez tudo nela foi eu. Você também é uma criatura. E eu quero te dar também a minha vontade. Eu quero te dar a minha vontade.
Eu quero habitar na sua alma, você vai viver, e a gente vai viver como uma só pessoa. Eu vou habitar na sua alma e tudo que você fizer vai ser eu fazendo. E você não precisa de me pedir nada. Porque eu sou a fonte de tudo e você é minha filha. E tudo que eu tenho é seu. Você é minha filha. Filha, sabe o que é filha? Herdeira de tudo. Filha, tudo que eu tenho, eu quero dar para você. Inclusive eu mesmo. Eu quero recuperar em você a minha imagem. Você é minha filha, eu sou seu pai. O pai parece com o filho. Aí ele quer que você viva a santidade dele. Olha a diferença. Não tem que pedir nada. Você tá com ele. Você tá com ele o tempo todo. E você não sente necessidade de nada. E aceita as circunstâncias como elas são. Ah, você não vai rezar por ninguém, você não vai pedir por ninguém. Quando ele quiser, você pede pelas pessoas. Você pede justamente para ele. E a conversão de muitas pessoas vai acontecer através de você. Vai acontecer através de você. Porque vai ser ele fazendo, né? Ele vai fazer milagres, assim, curar as pessoas, né? No sentido de alma, levar a verdade para elas através de você. Através de você ele vai falar com as pessoas, vai iluminar, vai falar, vai corrigir, vai amar e as pessoas vão mudando. Então é muito diferente. Por isso que é o conhecimento. Precisava, ele revelou isso, assim, de uma forma bem resumida, né? Mas ele revelou nesses 36 volumes e ele fala muito mais coisa. Ele falou para Luísa, você acha que acabou? Que é só o que está escrito aqui? Não, vou falar muito mais. Para quem for ler o livro, né? Depois. Aí ela ficou pensativa. Como assim o conhecimento que é o grande milagre? Como que é o conhecimento? Como que é a palavra que é o grande milagre? Aí ele falou para ela, minha filha, então assim, vamos concluir aqui, Senhor. Esse negócio da santidade humana, eu fiquei bem pensativa sobre isso. Então é isso, da aula, né? É isso. Da santidade humana, foi isso que eu entendi. A questão da santidade humana foi muito interessante. O que ele falou realmente é desse jeito. Que falou ontem, né? Porque foi na hora que ele falou assim, a Aline estava lendo, falando da Luísa. Aí ela falou, por que eu não fico exaltando a Luísa, falando tanto dela? Jesus fala coisas extraordinárias dela. Mas por que a gente não fica falando dela? E nem de Nossa Senhora? Porque a gente exalta a divina vontade. É a divina vontade que fez tudo nelas, na Luísa, na Nossa Senhora. É a divina vontade. Então, no reino da divina vontade, quem é tudo é Deus. Ele é tudo. A gente não exalta as criaturas porque elas não são nada. Quem fez tudo foi Deus. E até elas querem que seja assim. A Nossa Senhora também. Tudo que ela vem do Fiat Divino. E toda vez que ela vai falar, ela deixa isso bem claro. Tudo vem do Fiat Divino. Eu era assim por causa do Fiat Divino. É porque eu tinha a divina vontade. É a divina vontade que fez tudo. Então, se você vai falar dela, primeiro você fala da divina vontade. Ela que fez tudo. Ela que fez tudo. Pra gente não pensar assim, é o que Jesus estava me explicando. Pra gente não pensar assim, ela é uma criança, ela é especial, assim, ela não é como a gente. A Luísa, ela é especial, ela não é como a gente. Ela tem uma formação especial na alma dela, uma coisa extraordinária na alma dela, assim, especial. Por isso que ela é santa. É por causa de uma coisa que é exclusiva dela, entenderam? E aí você acaba, se você pensar assim, você acaba pensando, ela é especial, mas eu não tenho isso que ela tem. Eu não tenho. Então eu não posso ter a santidade divina, eu não posso viver o que ela viveu. Isso que tá. Aí você lê o livro do céu. Se você lê o livro do céu com esse pensamento, você vai ler o livro do céu
Isso aqui é para Luísa. Esse livro é a história entre Deus e o que ele fez na Luísa Picarreta. Eu tô lendo só para ter notícia, para entender e para pedir a intercessão dela, porque eu sei que ela viveu tudo isso aqui. Ela é muito santa. E por causa de entender tudo isso aqui, eu vou viver pedindo a intercessão dela. Vou pedir a intercessão dela. Tudo que eu quiser, tudo que eu achar que eu necessito. Quando eu precisar de falar com Deus, eu vou pedir para Luísa, porque é ela que é a poderosa. Ela, isso aqui é ela que viveu. E aí você se exclui desse bem. Porque você pensa na sua cabeça, gente, isso fica até no subconsciente. Ela é especial, ela foi formada especial, ela é diferente de mim. O que tem nela, eu não tenho. Eu não tenho. Não é assim. Ela é uma criatura com inteligência, memória e vontade, criada em mais semelhança de Deus. Você também é a mesma coisa. Você também foi criado com uma alma, com inteligência, memória e vontade, criada em mais semelhança de Deus. Tudo que Deus deu para ela, Ele quer dar para você. Tudo que ela fez, foi Deus que fez nela. Ela tinha uma missão e Deus tem outra para você. E Ele vai dar. E isso aqui é tudo que está aqui no livro é para você. Não se exclua desses bens. Você também é filho. Ele também quer a santidade divina para você. Ela foi a primeira, porque tem que ter um primeiro para fazer o depósito de tudo. E através dela, a gente vive na divina vontade através do conhecimento. Então é isso, é muito sério isso, pensar desse jeito. Ficar exaltando a santidade humana é muito sério. Complica tudo, tudo, tudo. Disso a gente distorce tudo. Se vê desse jeito. Porque você se vê... você vê que a santidade é algo exclusivo para algumas pessoas. Se você pensar assim. Você pensa, é algo exclusivo para algumas pessoas, mas você nunca pode alcançar isso. Eu pensava isso assim que eu me converti. Quando falava de santidade, eu só lembrava de Santa Faustina, de Santa Teresinha e pensava, isso é para elas. São criaturas, são pessoas especiais que Deus criou, especiais, e elas vivem isso, mas eu nunca vou viver isso. Nunca vou poder pensar nessa possibilidade. Eu pensava assim. Foi um padre que falou para mim: a santidade é para todos, numa confissão. Um padre bem velhinho. Ele até faleceu depois de um tempo. Faleceu depois de um ano depois que eu fiz essa confissão, que eu fui nessa confissão com ele. E ele falou para mim, pelo que eu falei na confissão, eu nem tinha noção disso. Pelo que eu falei na confissão, que era uma coisa muito pessoal, muito íntima da minha alma. Era uma coisa assim que... nem sei o que, mas... tipo assim, era uma coisa muito pessoal, muito do meu interior. Do meu relacionamento com Deus. Assim, do relacionamento direto com Ele. Para corrigir isso, entendeu? Assim, muito profundo. E ele falou assim... ele falou assim que... esse tipo de confissão era tipo de confissão de almas que buscam a santidade. E que se eu estava... aí ele deixou bem claro que se eu estava falando desse jeito, é porque eu estava... tipo assim, Deus estava me mostrando que Ele queria a santidade para mim. Aí ele falou assim, para mim, mas ele falou, a santidade é para todos. Ele falou desse jeito. Aí ele falou, a santidade é para todos. E é isso que... e ele chama todos, não era só para mim. Ele chama todos. Mas o padre estava me falando isso, me deixando claro. A santidade é para todos. E o que está acontecendo na sua alma é uma busca pela santidade, que é uma coisa que tem que ser para todos, tem que ser natural. É para todos, todas as almas. E eu... nossa, para mim isso foi uma novidade, sério? É para
todos, porque até então eu achava que eram pessoas especiais escolhidas por Deus e que elas eram santas, mas eu não podia nem pensar nisso. Eu ia viver eternamente aqui, né? Eu ia viver na terra aqui até morrer, sem saber se Deus me amava, sem saber, sem ter certeza do amor de Deus, sem ter certeza e vivendo sempre assim nessa constante de achar que eu tô pecando a cada respiração, que a minha respiração é um pecado, que eu vivo numa culpa constante e eu tenho que confessar toda semana e mesmo confessando toda semana, eu não ia conseguir lembrar de todos os pecados que eu cometi durante a semana, porque são milhares, né? Então eu não ia conseguir confessar todos, eu ia ter que viver só na intenção de confessar os que eu não lembrei, eu ia esquecer de muitas coisas. Então eu ia ter que passar muito tempo no purgatório para poder pagar esses pecados que eu não confessei. Eu pensava assim. E aí o conhecimento vem falar, vem te iluminar, te ressuscitar disso, né? Te tirar dessa lama, desse pensamento desse jeito. Então, até essa semana eu tive um sonho, meu Deus, eu fiquei com um pesadelo, umas coisas estranhas demais. Justamente eu tava andando numa estrada assim, eu tava tentando chegar num lugar e eu não conseguia chegar de jeito nenhum. Eu não conseguia chegar. Eu andava e ficava perdida e me dava uma agonia tão grande. O caminho toda hora mudava, não lembro. Eu sei que eu queria chegar no lugar e eu não conseguia chegar. Até que num certo momento do caminho, eu cheguei num lugar que tinha assim a estrada de terra. Aí eu olhava assim, eu falava, não, aqui eu não vou não, porque aqui tá uma terra. Mas aí ao mesmo tempo eu mudava de ideia. Ah não, eu vou sim. Quando eu fui, eu caí numa lama profunda, o carro caiu lá assim, uma lama, tipo uma areia movediça. E eu caí lá dentro e eu não conseguia sair. Eu começava a gritar, chamar socorro. Aí apareceu um colega meu e me deu a mão para eu sair. E aí eu acho que foi nesse mesmo dia também, eu sonhei que eu tava num lugar bem alto e tinha uma escada de madeira. Aí eu fiquei só lembrando do livro do céu depois que eu acordei. Uma escada de madeira. E eu tentava descer nessa escada e eu não conseguia de jeito nenhum. Eu não conseguia descer. Pra mim era impossível descer naquela escada. Eu não conseguia descer. Eu via aquela escada. Era uma coisa assim que eu não conseguia. Eu ficava presa. E eu não conseguia ir. Aí depois, agora que eu tô lembrando, eu falei, parece que é uma coisa assim que eu tava vivendo. O caminho da santidade humana. Sabe? Porque nessa história do carro, eu fiquei confusa. O que faz a gente ficar confuso? A vontade humana. Eu vi um negócio que era uma lama e eu, com a minha própria vontade, eu veio uma luz assim, no sonho, veio uma luz para eu não ir. E eu falei, eu vou. E fui. E caí na lama. E fiquei lá enterrada. Então, a vontade humana. Vem a luz. Deus te fala. Não vai. Esse caminho aqui. Não segue esse aqui. E você, eu vou. E foi. E caiu na lama. Então, complicado. A falta de... Nesse caso, não tinha falta de conhecimento. Tinha a minha vontade querendo reinar, né? Só que é por falta de conhecimento. Aí vem o conhecimento sobre a vontade de Deus, faz a sua vontade ser subjugada. Você entende? Pelo conhecimento que você tem da vontade divina, você entende. Eu nunca vou querer fazer a minha vontade. Eu só vou escolher o caminho errado. Eu vou escolher um caminho que vai me afundar na lama, igual nesse sonho. Eu não vou nunca escolher a minha vontade. Ela é cheia de trevas, egoísta. Não vou, não. Ela distorce tudo. Ela é cega. Não vou, não. Quero só a vontade de Deus. Ela é perfeita. Aí beleza. Então ele falou, minha filha. Aí ela ficou impressionada, né? Como assim que é a vontade, que é o conhecimento que é tudo, que é o maior milagre. Ele falou, minha filha, que crês tu
que tenha sido mais milagre quando vim à Terra? Ele está perguntando, qual que é o maior milagre? Minha palavra, o evangelho que anunciei, ou bem que dei a vida aos mortos, a vista aos cegos, o ouvido aos surdos, etc. Então, qual que vocês acham que é o maior milagre? É o evangelho, as palavras dele, que está na Bíblia, ou ele ter dado vista aos cegos lá, até ter ressuscitado Lázaro, ter ressuscitado aquela menina, ter curado tantos leprosos, ter feito tanta, ele fez caridade para as pessoas, para os pobres, ele expulsou demônios. Qual o maior milagre que ele deixou? Qual o milagre? O maior milagre? Ou foi a palavra dele? Se ele não tivesse deixado a palavra, o que ia ser da gente hoje? Porque os milagres ficaram lá. Lázaro ressuscitou, depois morreu de novo e está lá no céu. A menina foi ressuscitada, morreu de novo, foi para o céu. O cego foi curado, mas depois morreu. Ninguém, nem notícia dele tem, não sei nem o nome deles. Os leprosos, mesma coisa. Então, quem que ia ter algum relato? Olha, o Filho de Deus veio à Terra e ele curou. Aí ele já pensou? Ele vinha e só curava o povo e falava só alguma coisa assim, mas não falava, não falou muito não revelou muito sobre Deus, o que ele é, sobre o Pai, não falou nada. Não deixou nenhum ensinamento. A única coisa que ele veio e deixou aqui na Terra foi curou algumas pessoas e voltou para o céu. E a redenção foi só uma conversa dele com o Pai, ali, só a redenção ali, só ele conversando com o Pai e ele, só de ter sofrido um pouquinho aqui, não sei, bem assim. Que ia ser da gente sem a palavra dele? Sem tudo que ele deixou escrito, sem o evangelho, sem a palavra, sem o conhecimento. Que ia ser da gente? Né? Que milagre Qual o maior milagre? É o evangelho, é a palavra. Minha filha, foi maior milagre minha palavra, meu evangelho. É ele mesmo, gente, na terra. A palavra dele que ficou escrita e que, né, tá no mundo, na Bíblia, é ele. Ele é o verbo. E se ele não deixasse esse verbo de uma forma palpável, que a gente pudesse ler, se ele não deixasse ele mesmo em forma de leitura, de livro, né? Ele é acessível, muito acessível. É só eu ler, usar a minha inteligência e contemplar. O maior milagre foi minha palavra, meu evangelho. Muito mais que os mesmos milagres saíram de minha palavra. O milagre é um efeito, é um fruto da palavra dele. Os milagres são fruto da palavra dele, saíram da palavra dele. A base, a substância de todos os milagres saiu de minha palavra criadora, do fiat, da vontade dele. Tudo, os milagres, os sacramentos, a criação, milagre permanente. A própria criação, milagre permanente, tiveram vida da minha palavra. E a minha própria igreja tem por regime, por fundamento, a minha palavra, o meu evangelho. O maior milagre, o maior bem que Deus deixou, que Deus nos dá, é a palavra dele. Ela é a base de tudo. Portanto, a minha palavra, meu evangelho, foi mais um milagre do que os mesmos milagres, que se tinham vida, foi por minha palavra milagrosa. Portanto, deves estar segura que a palavra de teu Jesus é o maior milagre. Isso aqui ele fala pra gente, como eu falei, a gente não fica vendo a Luísa. Como ele falou, você não fica vendo a Luísa, ele tá falando isso pra gente. Podem ter certeza
estar seguros de que o maior milagre é a minha palavra. Então a gente está recebendo, lendo a palavra dele, absorvendo essas palavras na nossa inteligência, na nossa alma, é receber o maior milagre. É a cura de todos os males. Porque o mal acontece quando a gente escolhe a nossa própria vontade. E o conhecimento da vontade divina, a palavra do nosso Jesus, faz a nossa vontade nunca querer ter vida. E se ela nunca tem vida, se tem vida só a vontade divina, desterra todos os males, como ele falou aqui. Então é o conhecimento. É o conhecimento, é o conhecimento que faz a nossa vontade ser subjugada. É o conhecimento sobre a vontade divina, você entender o que é a vontade divina e o que é a sua vontade, que faz você escolher a vontade divina, você usar o seu livre-arbítrio, a sua liberdade, para sempre escolher a vontade divina e viver como se não tivesse liberdade. É como se você tem, mas é como se você não tivesse, porque por livre e espontânea vontade, por amor, você nunca quer fazer a sua vontade, só a de Deus, por causa do que você sabe sobre ela, sobre a vontade divina, e do que você sabe sobre a vontade humana, porque ele revela também isso. Aí você fala, Deus me livre dessa vontade humana sem a sua. Deus me livre, não quero ela não. Ela é a fonte de todo mal, a chave do inferno, de todas as misérias, de todos os males. Quero não. Então você fica assim. Minha palavra é como o vento impetuoso que corre, golpeia o ouvido, entra nos corações, esquenta, purifica, ilumina, gira, volta a girar de nação em nação. É o exemplo do sol. Aí eu lembrei, nossa, a Aline falando, né? O sol ela falando do sol, né? Do aço, sol, da estrela, sol. E fazendo a comparação com o conhecimento. Aí ela falou, é o sol que ilumina, purifica, aquece. E isso é o que o conhecimento faz. E é justamente o que Jesus falou aqui nesse trecho. Só que eu estava lendo outro trecho que não estava falando isso. Portanto, minha palavra é como o vento impetuoso que corre, golpeia o ouvido, entra nos corações. Esquenta, purifica, ilumina, volta a girar de nação em nação. Ele está dando o exemplo do vento, mas o sol também faz isso, né? Purifica, ilumina, aquece todos. Percorre todo o mundo, gira por todos os séculos. Quem pode matar e sepultar uma palavra minha? Ninguém. E se alguma vez parecer que a minha palavra está calada e como que escondida, ela não perde jamais a vida. Quando menos se cria, sai e gira por todas as partes. Passarão os séculos em que todos, homens e coisas, serão esmagados e desaparecerão. Mas minha palavra não passará jamais, porque contém a vida, a força milagrosa daquele que a fez sair. Por isso tenha certeza de que cada palavra e manifestação que te faço sobre o Fiat eterno é o maior milagre. Tenhamos essa certeza. O maior milagre é a palavra, cada palavra. É o maior milagre que servirão para o reino de minha vontade. Que serve para o reino da divina vontade. Eis porque tanto te incito e tanto me interessa que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti, porque me vejo retornar um milagre meu que tanto bem levará aos filhos do Fiat Supremo. Tanto bem que está levando, né? Aí é maravilhoso ler o livro e falar, agora está acontecendo o bem que leva essas verdades. Graças a Deus, glória a Deus que Ele deixou esse milagre que ela escreveu, que através dela está tudo aqui escrito. E através da gente, a gente recebe e divulga, né? Essas palavras, que é o que ele pediu para ela aqui, ó.
Eis porque tanto te incito e tanto me interessa que nem sequer uma palavra minha não seja manifestada e escrita por ti. E pra gente, ela deixou escrito. E a gente lê e manifesta também. Não de forma escrita, pode ser de forma escrita, mas a gente manifesta na internet, que é um meio bem eficaz para chegar em todas as pessoas. Tudo que ele manifesta, a gente fala, grava, né? Ela escreveu, a gente pega as palavras dela e grava, pega o que ela escreveu, né? Que Jesus revelou para ela, pega as palavras dele e divulga em áudio, né? Na internet, na rede mundial de computadores mundial e divulga isso e de forma instantânea, tá? Disponível para todo o mundo. Quem quiser vai achar. E hoje tem recursos, né, para esses dias a Aline estava falando. Tem recurso no YouTube para traduzir qualquer língua, um vídeo para qualquer idioma. Você pode ouvir. Então, uma palavra, uma pessoa lá da China pode ouvir e entender o que a gente está falando. Milagre, milagre, que tanto bem fará para os filhos do Fiat Supremo. Então é isso. Obrigada, Senhor, por suas palavras. O maior milagre. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.